Viva! Pensei em limar aqui umas arestas relativamente a uma publicação que abordava uns gráficos do INEM relativamente às via verde AVC e às via verde coronárias também. Daquilo que li, do pouco que li, que eu não costumo perder tempo com estes comentários, mas suscita uma curiosidade a fui ver. Houve quem pusesse em causa o gráfico, houve quem dissesse que o gráfico tinha sido manipulado, houve quem pusesse em causa a fonte. O costume. E obviamente porque houve muita gente também, quando viu o gráfico e a subida notória das via verde AVC, naturalmente houve gente que estabeleceu automaticamente a relação com as vacinas contra a Covid-19, as famosas inoculações mRNA. O que faz sentido. Parece-me compreensível que as pessoas estabeleçam essa relação. Entretanto, além de todos aqueles comentários que se destinaram única e exclusivamente a destratar quem publicou, não foram muitos, na verdade, mas houve alguém que escreveu um testamento enorme para no fim dizer que aquela subida daquelas via verde AVC referem-se efetivamente a notificações, a um aumento do número de notificações via software, um software que no qual o INEM trabalha, e eu trabalho todos os dias também, mas como o INEM disponibilizou esse software aos parceiros do sistema de emergência, nomeadamente bombeiros e Cruz Vermelha, o que essa pessoa escreveu era que estava a associar aquela subida de vias verde AVC, não corresponderiam a AVC verdadeiros, digamos assim, corresponderiam-se a um número de notificações por causa desse software ter sido disponibilizado aos parceiros. E a lógica do senhor, presumo, seria, como há mais gente a trabalhar com este software, aumentam as notificações. E esta é a primeira aresta que eu gostava de limar. Isto não corresponde de todo à verdade. Por 3 ou 4 aspectos bem simples. Primeiro, as vias verde AVC não são ativadas via software. Como é que isto se processa? As equipas vão ao local onde está a pessoa que supostamente estará a desenvolver um AVC naquele momento, avaliam a pessoa, fazem a exploração dos sinais clínicos e apercebem efetivamente que há um AVC em curso. Posto isto, comunicam com o CODU via, de facto, o software, explicam os dados, a avaliação que fizeram, mas depois é feita uma chamada telefónica para os CODU, de forma a que o médico ativa a via verde, é o único profissional nos CODU que tem a competência para ativar diretamente as via verde AVC ou coronárias. Não são os técnicos de emergência que ativam e também não são os enfermeiros. Destas duas classes, nenhuma participa nas decisões clínicas. São decisões exclusivamente médicas. Só para deixar este aspecto claro também. E então estava eu a dizer-vos que o CODU é contactado via telefone, explicamos para complementar a informação se for o caso, e de lá o que é que vem? Vem o hospital de destino, o neurologista ao qual temos que reportar e, obviamente, a confirmação da ativação da via verde. Ora, o INEM faz ativações de via verde praticamente desde que estas foram implementadas nos hospitais. E sempre por telefone. O telefone existe há 150 anos. Portanto, o software aqui não tem nada a ver com a ativação direta da via verde, nem direta nem indireta. Simplesmente não tem nada a ver. Senão, de cada vez que o sistema falha, não conseguimos ativar vias verde AVC. Ou via verde coronária. Portanto, isto é feito via telefone por causa daquilo que vos acabei de explicar. O que deita por terra aquilo que alguém escreveu e que eu li, obviamente, eu e muitos, com certeza, de que, não, aquilo não são AVC verdadeiros, são sim o aumento de notificação, porque há mais... Ora, mas mesmo que fosse esta questão do aumento das notificações, então, as notificações aumentam porque há uma razão. Não é o software, nem a pessoa que trabalha o software que, porque lhe apetece, que vai aumentar o número de notificações AVC. Aumenta precisamente porque tem lógica que aumente porque está alguma coisa a acontecer, neste caso em concreto um AVC, que faz com que aumente as notificações. Mas nem isto, como eu acabei de vos explicar, não é assim que funciona. Muito bem, então vamos lá ver o que é que isto... houve quem pusesse em causa também a fonte do gráfico. A fonte do gráfico é um documento oficial elaborado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica, que se refere à atividade dos meios e dos CODU.
É este documento que serviu de base. Um documento que está reportado até final de 2023, inclusive. Agora a questão é, houve ou não houve um aumento da AVC? Eu, por norma, já tenho feito isto mais vezes em algumas palestras que dou, divido sempre isto em triénios, porque é a forma que nós temos de compreender na totalidade o que é que realmente aconteceu. E se nós nos reportarmos ao triénio 2017, 2018, 2019, em que foram ativadas cerca de 11.100 vias verde AVC, e depois se eu me reportar ao segundo triénio 2021, 2022, 2023, 2020 não conta porque é aquilo que eu designo o ano neutro, porque foi precisamente o ano em que se iniciou, em dezembro, a vacinação em massa contra a Covid-19. Mas dizia eu que no segundo triénio eu já vou ter um salto de mais de 21 mil vias verde AVC. Portanto, passo de 11 mil para 21 mil. São mais 10.300 AVC. Portanto, há claramente um aumento. Podem inventar o que quiserem, podem arranjar as desculpas que quiserem, mas há claramente um aumento. E surgiu, da mesma forma como está a surgir em vários países, com outras doenças associadas no período pós-vacinação Covid-19, é precisamente esta faixa de tempo em que começaram e vão, infelizmente, continuar a surgir muitos problemas e muitas mortes diretamente associadas a isto. Agora dizem-me assim, mas como é que sabes que é diretamente associado? A evidência a esta altura do campeonato, e já o era, e já era há 2 anos, mas a evidência a esta altura do campeonato é monstruosa. Mas vá-se lá saber porquê o Estado, as instituições oficiais, continuam sistematicamente a optar por ignorar o elefante gigantesco no meio da sala. Volta e meia já tenho ouvido dizer, nomeadamente o seu diretor da OMS, que diz, não, mas ninguém obrigou nada a ninguém. Quer dizer, depois do que fizeram, depois da propaganda massiva, abusiva que fizeram, a DGS até contratou influencers para instigar as pessoas à vacina, agora metem o rabo de fora e ninguém quer saber de nada. O que pessoas como eu querem, e que para mim a evidência é clara, claríssima, e a relação ainda é mais clara. Mas vamos considerar isto então. É que se faça um estudo. Que se faça um estudo sério, isento, honesto. Se calhar o problema é este mesmo. Sério, isento, honesto. É logo aqui um problema. Mas pronto, que se faça. Pessoas como eu querem, é exatamente isso. Que se faça um estudo como deve ser, para se perceber o que é que se está a passar com isto. Agora há aqui uma coisa em que parece que ninguém pode negar. Há, no mínimo, uma relação temporal muitíssimo vinculada entre a ocorrência de problemas sérios de saúde, inclusive a morte, e entre o período pós-vacinação com estas picas Covid. E não venham com a história do mas ele veio, não me aconteceu nada. A estatística não se faz de casos isolados. Já tive a oportunidade de dizer isto num outro vídeo, expliquei porquê. E eu gostava, na medida do possível, que as pessoas convencessem disso. A estatística não se faz de casos isolados. Porque há uma coisa que eu sei. De todos os fármacos que se foram retirados do mercado, precisamente porque faziam mal às pessoas ou matavam-nas, de certeza que vou encontrar gente que vai dizer nunca tive problemas nenhuns. De certeza. Indo agora para a Viver Coronária. O que se passou com a Viver Coronária? Aliás, eu não disse há pouco, mas digo agora, e ainda vou a tempo, parece-me. O que é isto das Via Verde? São procedimentos que foram criados para que os doentes em risco, francamente em risco, como é o caso do AVC ou do infarto, não tenham que perder tempo a passar nas triagens ou a ir para outros sítios do hospital, que não faz sentido. Então a lógica é otimizando o tempo. Por exemplo, o doente que está a desenvolver sintomas de um AVC vai direitinho para ataque. O doente que está a desenvolver sintomas típicos do infarto agudo, podendo ou não ser documentado, ou seja, o ECG, faz-se um ECG, verifica-se, de facto, está aqui um infarto em curso. Não perde tempo na triagem e vai direitinho para a sala de cateterismo, por exemplo. Ou seja, as vias verdes são exatamente isso, vias verdes para podermos passar à vontade. Relativamente às vias verdes coronárias, o que é que eu dizia? O que é uma via verde coronária? É isto que eu vos expliquei, mas está em causa uma queixa cardíaca. Ou seja, tal questão faz-se um ECG e percebe-se que aquela pessoa está a fazer um infarto. O que é que os números nos dizem aqui? Se olharmos para os mesmos triénios, ou seja, 2017, 18 e 19, nós temos uma média de 2.000 vias verde coronária ativadas. 2.000.
Se olharmos para o segundo triênio, 2021, 22 e 23, isto subiu para mais do dobro. Mais de 4.500. Isto subiu para mais do dobro. E foi quando? Depois do ano da vacinação, do procedimento de vacinação em massa. Portanto, mais uma vez se comprova, há aqui uma relação temporal. Compreendo que não queiram designar o tipo de relação, compreendo que não tem problema nenhum. Mas há aqui claramente uma relação temporal, e não é só com isto. É que não é só com isto, é com vários trabalhos, vários artigos científicos que têm saído quase à tonelada. Há claramente aqui uma relação. O que é que se pretende? É que o Estado, lá está, fizesse este estudo, mas não parece que sejam para aí virados. A comunicação social, pronto, é o cancro costumeiro, também não dá para confiar nestes indivíduos, porque as coisas são o que são. São capazes de, e isto já não é só distração, a leitura que faço é pura sacanice. São capazes de agarrar num estudo com 10 gatos pingados que diz, sabe-se lá como, que as mRNA podem ter vantagens a combater o cancro, mas teimam a ignorar sistematicamente trabalhos cujas amostras andam na ordem dos milhões. Trabalhos com 90 milhões de pessoas, com 5 milhões, com 17 milhões. Isto ignora-se. E agora a questão é, onde é que está aqui a evidência? Bem, mas adiante, é para outras conversas. Agora, o curioso no meio disto tudo é o seguinte, e isto é também importante que seja dito. Estas via verde, tanto a AVC como coronária, já percebemos que registaram subidas brutais a partir de 2021, inclusive no segundo triênio, registaram subidas brutais. Não há como escamotear isto, não há como esconder isto. Mas isto referem-se apenas às vias verdes da AVC ativadas pelo sistema de emergência médica. Portanto, eu suspeito que, na realidade, qualquer um destes números seja muitíssimo maior. Vou explicar porquê. O sistema de emergência médica, toda a sua atividade anual, corresponde a menos de 4%, notem bem, menos de 4% de todas as inscrições nos serviços de urgência nacionais. Serviços de urgência hospitalares nacionais. Menos de 4%. E agora, se com menos de 4% de atividade, eu tenho estas subidas que já são, no mínimo, musculadas, agora imaginem todas aquelas pessoas, e de certeza que foram muitas, se vocês forem ver a estatística no SNS Transparência, por exemplo, ou noutras bases de dados do Ministério da Saúde, vocês têm acesso a isso. Vocês podem ver, tal qual como eu. Agora imaginem todas aquelas pessoas, como eu vos estava a dizer há pouco, que se dirigiram elas próprias ao serviço de urgência, não precisaram do sistema de emergência, foram sozinhas ao serviço de urgência. E que lá dentro tiveram vias verde AVC ativadas ou vias verde coronária ativadas. Agora imaginem. Vão pensando nisto, nestes aspectos todos. Alguma dúvida, manda mensagem, estejam à vontade. E nada como esclarecermos uns aos outros. Vamos ajudando uns aos outros a ficarmos cada vez mais esclarecidos sobre esta temática, porque se estamos à espera das entidades oficiais, não vamos lá. Aliás, cá é o país, por exemplo, onde o presidente do Infarmed teve que ir a tribunal para ser obrigado a disponibilizar as listas de efeitos adversos diretamente associadas às vacinas Covid-19. Portanto, se há este esconde-esconde, se há esta relutância tão grande, que para mim já me soa mais a uma cobardia, uma sacanice, que eu no meu tempo de vida não me recordo de ter visto. Se há isto, como é que alguma vez vocês podem aspirar, ou eu, que o Estado faça um estudo sério, um estudo isento, um estudo honesto sobre isto? É como eu vos disse há pouco, a evidência é monstruosa, o elefante no meio da sala é monstruoso. Agora, se há quem opte por não ver, isso já não é problema meu. Fiquem bem.